Olá! Vamos embarcar juntos numa jornada incrível, um mergulho no mundo microscópico que existe dentro de cada um de nós. Hoje, a gente vai fazer um tour pela célula, que é nada mais nada menos que a unidade fundamental da vida. Sabe, a paixão pela ciência muitas vezes começa com um único momento. Tipo, ver uma ameba se mexendo numa gota d'água numa aula de biologia lá no colégio. Essa célulazinha única, cheia de vida, pode acender uma curiosidade que dura para sempre. Pois é, se uma célula sozinha já é um espetáculo, imagina só bilhões delas trabalhando juntas. É basicamente isso que forma o corpo humano. Cada uma delas é um universo em miniatura. E o mais legal é que toda essa complexidade segue algumas regras bem simples que governam a vida como a gente conhece. Mas antes da gente começar nosso tour para valer, a gente precisa conhecer as regras do jogo, né? A teoria celular moderna vai ser o nosso mapa para essa exploração, é a base de toda a biologia. E aqui estão os 3 pilares. Primeiro, não existe nada menor que uma célula que a gente possa chamar de vivo de verdade. Segundo, pode ser uma ameba de uma célula só ou um ser humano com bilhões, não importa. Tudo que é vivo é feito de células. E terceiro, e muito importante, as células não aparecem do nada. Elas se dividem e se multiplicam a partir de outras que já existem. Simples assim. Beleza, com as regras da cabeça, a gente chega numa encruzilhada. Basicamente, existem 2 grandes tipos de células no nosso planeta. Vamos dar uma olhada no que diferencia uma da outra. Olha só, essa tabela resume tudo direitinho. Repara que os 2 tipos têm material genético e ribossomos, que são as fabriquinhas de proteína. Mas a grande diferença, o pulo do gato está aqui. As células eucariontes, como as nossas, têm um núcleo para proteger o DNA e um monte de outras organelas com membranas, como se fossem cômodos com funções específicas. Já as procariontes, tipo as bactérias, são mais simples, sem essas divisões todas. É uma diferença fundamental no design da vida. E com isso, o nosso tour começa oficialmente. A gente vai focar na célula eucarionte, que é bem mais complexa e cheia de estruturas fascinantes, que a gente chama de organelas. Vamos lá? Nossa primeira parada é o portão de entrada, a segurança da célula, a membrana celular. Pensa nela como o porteiro de um prédio. Ela é o que a gente chama de seletivamente permeável, ou seja, ela escolhe a dedo o que pode entrar e o que tem que sair, mantendo o ambiente lá dentro sempre estável. Para a gente entrar, vamos ter que nos espremer por uma de suas proteínas. Ufa, conseguimos! Agora a gente está no citoplasma. Essa substância meio gelatinosa que preenche a célula inteira. Todas as organelas que a gente vai visitar estão aqui, boiando nesse mar interno. Tá vendo essas coisinhas minúsculas espalhadas por todo lado? São os ribossomos. Eles são as fábricas de proteínas. E um detalhe muito importante, eles não têm membrana. É por isso que a gente encontra eles tanto nas células procariontes quanto nas eucariontes. Eles basicamente leem o manual de instruções que vem do DNA e constroem as proteínas que a célula precisa para tudo. Ok, se preparem. Agora as coisas ficam ainda mais interessantes. A partir desse ponto, todas as organelas que a gente vai visitar são exclusivas das células eucariontes. São essas estruturas especializadas que fazem essas células serem tão complexas e eficientes. E olha só quem está aqui, o chefão, a sala de controle, o núcleo. Numa célula eucarionte, todo o DNA, que é o projeto genético da vida, fica guardado e seguro aqui dentro. O núcleo controla todas as atividades da célula e, lá no seu interior, tem o nucleolo, que é a região onde os ribossomos são montados. Grudado no núcleo, a gente tem o retículo endoplasmático, ou só RE para facilitar. Pensa nessa rede de membranas como o sistema de rodovias da célula. É aqui que as moléculas, principalmente as proteínas, são processadas, dobradas e preparadas para o transporte. E essa autoestrada tem 2 tipos de pista, digamos assim. O retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque é todo cravejado de ribossomos, o que o torna o principal lugar de produção de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso não tem ribossomos e se especializa em outras coisas, como desintoxicar a célula e fabricar gorduras, os lipídios. Depois de passar pelas rodovias do RE, as moléculas chegam no centro de distribuição, que é o aparelho de Golgi. Pensa nele como se fossem os correios da célula. Ele recebe as moléculas do RE, dá os retoques finais, carimba, etiqueta e empacota tudo em pequenas vesículas para serem enviadas por seus destinos. Mas, peraí, com tanta coisa acontecendo, de onde vem a energia para tudo isso? Ah, vem delas, as poderosas mitocôndrias. Elas são as usinas de força da célula. É aqui que a mágica acontece. Elas pegam a glicose e o oxigênio
e, através da respiração celular, transformam em ATP, que é a moeda de energia que abastece tudo que rola aqui dentro. Bom, para a gente fechar nosso tour com chave de ouro, que tal juntar todas essas peças? A melhor maneira de ver como tudo isso funciona em harmonia é seguir a jornada de uma molécula, desde o seu nascimento até a sua grande fuga da célula. Então vamos lá, vamos seguir o passo a passo. Tudo começa com as instruções que saem do DNA, lá no núcleo. Um ribossomo, que está lá no retículo rugoso, usa essas instruções para montar a proteína. Essa proteína viaja pelo retículo e depois é enviada para o aparelho de Golgi para ser empacotada. E, finalmente, uma vesícula transporta essa proteína até a membrana, onde ela é liberada para fora da célula. É ou não é um sistema perfeitamente coordenado? E assim, nosso tour chega ao fim. A gente viu como uma célula funciona como uma cidade em miniatura, com centro de comando, fábricas, rodovias e até usinas de energia. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Se uma única célula já é essa cidade movimentada e complexa, que outros segredos incríveis ela ainda guarda? A exploração está só começando.